Existe um lugar no interior da Inglaterra que parece ter sido arrancado diretamente da França. Um palácio cercado de jardins perfeitos. Salões cobertos de ouro e obras de arte dignas de um rei. Isso tudo aqui foi construído por uma única família, os Rothschild. Para os íntimos. E hoje as irmãs viajantes estão em Waddesdon Manor, a mansão mais extraordinária da Inglaterra. Isso aqui não parece a Inglaterra. O que mais parece um chateau da França. Ô lugar bonito, hein? É o símbolo do poder, da ambição. E obviamente tem mais fofoca sobre ela que a gente vai contar daqui a pouquinho pra vocês. Que não fomos convidadas, então... porque está um calor aqui. Pra quem ainda não conhece a gente, nós somos irmãs. Eu sou a Amy, essa aqui é minha irmã Lou. Nós moramos na Inglaterra há mais de 19 anos. E aqui nesse canal nós mostramos a Inglaterra além de Londres pra vocês. E o Reino Unido também. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve nesse canal agora. A primeira coisa que você pensa quando você vê Waddesdon Manor é que isso aqui não parece a Inglaterra. E realmente não parece. Porque Ferdinand Rothschild queria exatamente isso. Além de querer impressionar e chocar, ele queria criar uma experiência. Uma experiência igual ao do Vale do Loire lá na França. Inclusive nós já visitamos e temos uma série de vídeos aqui no canal. Mas primeiro vamos localizar vocês no mapa. Waddesdon Manor fica localizado no condado de Buckinghamshire, no interior da Inglaterra, claro. Ele fica na vila de Waddesdon, que fica dentro da cidade de Aylesbury. E fica 1h30, 2 horas, dependendo do trânsito, saindo de Londres se você vier de carro. Mas se você estiver em Oxford, apenas 1 hora. Então sim, perfeitamente dá para fazer um bate-volta de Londres. Mas se você preferir vir de trem, você pode pegar um trem saindo da estação de Marylebone, que aliás nós já filmamos Marylebone para vocês, já tem um vídeo aqui também no canal. E o trem dura mais ou menos de 50 minutos a 1 hora e você vai parar na estação de Aylesbury. De lá, você tem que pegar um táxi para chegar até aqui, mais ou menos 10 minutinhos no táxi. Claro, gente, tem ônibus também, vocês podem pegar um ônibus, mas todos os detalhes estarão no nosso site. E para visitar a mansão de Waddesdon Manor, você precisa o quê? De comprar um bilhete. Sim. E nós sempre indicamos vocês a comprar os bilhetes com antecedência, porque atrações turísticas muitas vezes elas lotam e se você está planejando a sua viagem, você não quer ter frustração, não é mesmo? E não seria diferente aqui, né, gente? Então nós recomendamos vocês comprarem os ingressos com antecedência pelo site oficial. A minha irmã comprou o ingresso dela usando o cartão internacional da Nomad. E foi super tranquilo, porque aqui a moeda é a Libra e funcionou tranquilamente. Inclusive, uma coisa que facilita muito a nossa vida morando e viajando aqui pela Inglaterra e pela Europa é exatamente não ficar pensando em pagamentos, moedas diferentes em cada lugar. A Nomad agora também tem saldo em euro, além da conta internacional já conhecida em dólar. Então acaba sendo muito prático para viagens pelo Reino Unido e pela Europa. Mas se você deixar para comprar na hora o ingresso, também não tem problema, porque aqui no Palácio eles aceitam o cartão da Nomad perfeitamente aqui também. E é curioso pensar nisso enquanto visitamos a Waddesdon Manor, construído pela família Rothschild, que se tornou uma das dinastias financeiras mais influentes da Europa. Séculos depois, tudo ficou muito mais simples. Hoje a gente consegue comprar ingressos, pagar o nosso cafezinho, com muito mais praticidade no dia a dia. Então, baixe o app, abra sua conta na Nomad com o cupom EMILOW e ganhe $20 de cashback para poder aproveitar. E o mais legal é que a conta internacional da Nomad não tem taxa de abertura e nem manutenção mensal. O link está aqui na descrição desse vídeo e o QR Code aqui na tela.
Waddesdon Manor não é apenas uma mansão de luxo, ela é o símbolo do poder, da ambição, do luto e um desejo desesperado de pertencimento. E obviamente que para entender isso tudo aqui, a gente tem que o quê? Voltar ao tempo e entender um pouco mais sobre a família Rothschild. Então, vamos esquecer por um minutinho o que a gente sabe sobre banqueiros e vamos entender a história deles. No início do século XIX, um homem chamado Mayer Amschel Rothschild, ele administrava uma pequena casa bancária lá em Frankfurt, na Alemanha, num gueto. Isso porque, naquela época, os judeus não podiam ser donos de terras pela Europa e eles moravam sempre no mesmo bairro, bem pequeno, bem pobre, considerado gueto. E eles, à noite, eles não podiam sair, eles eram praticamente trancados lá, ficavam isolados lá nesse gueto e muitos deles eram considerados à parte da sociedade e eles já moravam ali há gerações. Mas este senhor teve uma sacada genial. Ele tinha 5 filhos. Ao invés dos 5 filhos ficarem tomando conta da instituição, administrando a instituição financeira que ele tinha lá naquele gueto de Frankfurt, ele mandou cada um de seus filhos para um lugar diferente da Europa. Um foi para Viena, outro foi para Nápoles, outro foi para França, Paris, outro foi para Londres e o filho mais velho ficou em Frankfurt. Isso ele criou praticamente uma rede financeira, porque eles não eram competidores. Eles se uniam em cada ponto estratégico da Europa, mas com um único objetivo. E aí que vem a sacada mais importante, a comunicação. A comunicação, o sistema de comunicação que eles mesmos criaram. Naquela época, a informação, ela andava a passos de cavalo, de navio, era assim que se trocava informação naquela época. Ou seja, era muito lento, mas eles fizeram algo genial. Eles criaram mensagem criptografada e muito mais rápido até do que o correio. E eles conseguiam se comunicar e tirar vantagens financeiras. Quer um exemplo? Em 1815, quando Napoleão foi derrotado em Waterloo, o Nathan, que ficava em Londres, Nathan Rothschild, ele descobriu isso antes mesmo do que o governo britânico. E o que ele fez? Obviamente, ele manipulou o sistema e ganhou muito dinheiro com esta informação. Ou seja, isso não era sorte, era estratégia. Eles usavam a informação como capital e eles investiram em vários lugares. A família Rothschild, ou melhor, a dinastia Rothschild para os íntimos, financiaram muitas guerras, ferrovias, dívidas inteiras e eles ajudaram financeiramente o governo britânico a comprar o canal de Suez. Ou seja, o nome Rothschild significa o sistema financeiro internacional. Foi praticamente eles quem criaram. Mas nem tudo é glória. Sempre quando você se destaca, você também tem aquelas pessoas que falam muito mal de vocês e querem o quê? O seu fracasso. E a mesma coisa que aconteceu com a família Rothschild. Os Rothschilds se transformaram em alvo. E naquela época, o antissemitismo estava em alta e eles sofreram muitas consequências. Caricaturas grotescas dos membros da família circulavam em jornais e não eram em tabloides, eram na imprensa mainstream. Você comprava os jornais na banca de jornal e você via essas caricaturas, você via fofocas, teorias das conspirações, que aliás, essas teorias existem até hoje. E é importante entender este contexto, porque foi neste contexto que o barão Ferdinand de Rothschild construiu esta mansão, esse palacete atrás de mim, que mais parece um château da França. E é muito lindo esse chateau, realmente parece que você está no Vale do Loire, mas não está. Está na Inglaterra mesmo, mais exatamente no interior da Inglaterra. Sim, e como eu já falei, nós visitamos a região do Vale do Loire ano passado, no final do ano passado, então a gente tem vídeo no canal, então vocês podem perceber a diferença e daí quando vocês forem fazer a visita de vocês já terem uma ideia. E quem é Ferdinand? Vou te contar. O que é mais interessante é que Ferdinand era considerado o fraco da família, o frágil da família. Isso porque Ferdinand nasceu em 1839 lá
em Paris, mas cresceu entre Viena e Frankfurt. Mas ele sempre teve a saúde debilitada. Todo mundo, todos os membros da família protegia ele, achando que ele não ia durar muito tempo. E foi por causa da saúde debilitada que ele veio morar aqui na Inglaterra, porque eles acharam que os ares ingleses ia fazer bem para a saúde dele. Enquanto os irmãos dele eram preparados para administrar impérios financeiros, ele era meio que deixado de lado. Sabe aquele frágilzinho? Senta ali no cantinho que você não vai dar em nada? Mas foi quando Ferdinand chegou na Inglaterra, ele encontrou o seu amor, Evelina. Evelina era sua prima, algo que acontecia muito na dinastia Rothschild. Eles tinham essa mania de casar entre eles para manter a fortuna entre eles. Ela tinha 18 anos e ele tinha 26 anos, mas aparentemente era amor. Existem cartas que foram trocadas entre eles nos arquivos que você consegue verificar e validar esse amor entre eles. Porém, quando eles casaram, ela engravidou, ela morreu no parto e, infelizmente, o bebê não conseguiu sobreviver. E Ferdinand entrou em depressão. Ferdinand ficou super chateado com o falecimento de sua esposa, que ele tanto amava, e se afastou dos negócios da família. Mas Ferdinand colocou toda a sua força e energia no colecionismo. Ele começou a ter coleções de porcelana, de arte, de tudo que você imagina. E para ele poder ter essas coleções, ele precisava de quê? Ele precisava de um lugar, de um palco para expor. Exatamente. É aí que entra Waddesdon Manor. Ele construiu uma mansão. Por que não, né? Em 1874, Ferdinand comprou as terras aqui em Waddesdon, que ficava numa colina, num meio rural, meio que nada a ver. Então ele começou a construção dessa casa e ele foi criando caminhos assim sinuosos. Ele queria impactar, né? Quando você fosse adentrando assim no terreno, que você tivesse o impacto da casa, que chocasse. E foi exatamente o que a rainha Vitória, ela sentiu quando ela veio aqui visitar. E obviamente tem mais fofoca sobre ela que a gente vai contar daqui a pouquinho para vocês. Mas a fofoca de agora é que essa casa, para ela funcionar, tinham 100 funcionários, no mínimo, e esses 100 funcionários, eles não poderiam ser vistos, eles não podiam ser vistos pelos convidados. Então eles entravam por portas secretas, passagens subterrâneas. Mas Ferdinand, quando construiu essa casa, a intenção dele é que essa casa fosse uma casa de fim de semana, fosse uma casa para festas. Os convidados chegavam na sexta-noite e saíam no domingo, segunda de manhã. Gente, e eram altas festas que rolavam aqui nessa mansão, né? Pena que a gente não estava por aqui nessa época pra gente ser convidada, né? E claro, né, onde tem muita festa, muitos negócios também foram fechados aqui nessa mansão. E quem vivia aqui, muito frequentava as festas, era o príncipe de Gales da época, o filho da rainha Vitória, sim, que seria o futuro rei da Inglaterra, né? Que como vocês sabem, né, todo futuro rei da Inglaterra, título que eles recebem antes de se tornar rei é príncipe de Gales, né? Como o William hoje em dia, né? Ele é o príncipe de Gales e assim que o rei Charles III morrer, ele assumirá o trono e se tornará o rei. Que naquela época o príncipe de Gales era o Eduardo VII. Então, Eduardo VII, príncipe de Gales, filho da rainha Vitória, frequentava muito aqui as festinhas da mansão dos Rothschild. Mas o babado é o quê? A rainha Vitória não gostava de Ferdinand. Ela achava a família Rothschild, ou Rothschild, para os íntimos, eles eram vulgares. Ela não gostava, porém, ela precisava do dinheiro dele para fazer as transações que ela tanto precisava. Negócios. Inimigos, negócios à parte. E corre a boca pequena que Ferdinand nunca, em tempo algum, ele enchia a cara, ele bebia, ele ficava no canto só observando e ouvindo as histórias. Interessante, né? Não se sabe, porque ele era muito só, porque ele sentia falta da Evelina, da esposa dele, e só estava fazendo isso para mostrar para os irmãos que ele conseguia ainda obter informações privilegiadas. Gente, agora imagina você ser convidado para passar um fim de semana aqui nessa mansão. Ai, Você que delícia. viria? Você gostaria? Claro! Imagina, eu sou a primeira a chegar. Comenta aí embaixo. Você gostaria? Eu gostaria. E quando Ferdinand morreu, já que ele não teve filhos, com
quem ficou a casa? Ficou para sua irmã Alice. E dizem que Alice era ainda muito mais mandona do que ele. Ela cuidou dos jardins assim com mãos de ferros. A boca pequena, que a rainha Vitória estava um dia andando por aqui e pisou na grama. Erro estrondoso de Dona Rainha Vitória, porque Alice gritou com ela: sai do meu jardim agora! Imagina, você gritar isso pra rainha? Enfim, mas ela gritou. Rothschild, né? Acho que pode. E como Alice gostava muito de passar seu tempo aqui no jardim, sabe o que ela fez, gente? Eu tava tentando procurar, gente, mas tá tanto sol, a gente não conseguiu encontrar. Mas tem telefone em uma árvore. Você tem noção? Lógico, né? Se as pessoas quisessem ligar pra ela e encontrar ela onde? No jardim. Ela simplesmente instalou um ponto telefônico na árvore, só sendo da família Rothschild. E, obviamente, eu não posso deixar de falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, tudo aqui ficou em silêncio, apagaram-se as luzes e eles esconderam todas as suas artes no porão da casa. Mas não foi apenas a arte da mansão. Algumas peças, algumas obras do National Gallery lá de Londres vieram para onde? Aqui que esconderam essas obras. E a mansão também foi aberta para algumas crianças de Londres que foram evacuadas, então elas ficaram aqui. E esse foi o único momento em que a casa teve crianças morando. Claro, quando nós estamos, tá o quê? Tá em construção, tá em obra, né? Isso aqui é normal no nosso canal, não é mesmo? A gente sempre chega no lugar, o povo tá em reforma. Mas, no vídeo que fizemos no mercado de Natal aqui em Wadders Domain, não estava em obra, estava bem bonito. Vai lá ver, para ver o palácio completo. E a hora sagrada do cafezinho hoje foi a hora sagrada de um refrigerante, porque, gente, tá muito quente. Sim, está fazendo calor na Inglaterra, então um café quente acho que não seria uma boa pedida, não. Então, só para avisar que aqui tem café, tem restaurante, banheiro, tem uma estrutura muito boa, os funcionários são muito simpáticos, ajudam. Eu acho que não é muito acessível a cadeirante, mas, como eu disse, os funcionários são muito simpáticos e eu vi eles ajudando muitos cadeirantes por aqui. Este aviário foi projetado em 1889, no estilo dos pavilhões de Versalhes. Ferdinand tinha uma adoração especial por pássaros e Alice, sua irmã, continuou essa tradição. Então a irmã dele, ela continuou essa paixão dele e ela melhorou. E se vocês estão reconhecendo esse lugar, sim, ele já apareceu em Bridgerton. Eu acho que é uma continuação da história da Queen Charlotte. Eu não sei, gente, eu não assisto Bridgerton, vocês comentem aí nos comentários, me corrijam, mas era o Palácio de Kew, ou seja, então vocês que vivem pedindo a gente para filmar Bridgerton, aqui está. Sim, além de Bridgerton, aqui também foi filmado o filme Segundo Minha Querida Irmã Cinderela, com a Camila Cabello, para quem assistiu, e o filme também Rebecca, esse eu assisti, aliás, esse filme muito bom. A gente já falou sobre o filme Rebecca e o livro Rebecca lá no nosso vídeo de Hampstead. Vai lá assistir se você ainda não assistiu, e a mansão aqui de Waddesdon Manor foi no filme Rebecca, foi o hotel que eles ficaram hospedados, para quem assistiu o filme. E também foi filmado Sherlock Holmes, aquele com o Robert Downey Jr. E agora chega de papo furado e vamos conhecer a casa por dentro, vem!
E eu esqueci de contar que Downton Abbey foi gravado aqui também. Eu não lembro a temporada ou o episódio, mas eu vou colocar aqui embaixo pra vocês. Lógico que não era Downton Abbey, era um outro lugar, mas foi gravado aqui. Gente, imagina você ser convidado para uma festa aqui dentro. Nossa, que festa, hein? A sala, que era a primeira sala que os convidados vinham quando eles chegavam na mansão. Essa aqui era a sala das damas, só para as mulheres. Gente, não lembra a escadaria do Château de Chambord? Que a gente quase foi expulsa pela chatada francesa lá? Se não viu, vai lá ver. Esse aqui, maravilha, a gente tá filmando de boa. E essa mansão, ela tinha eletricidade, tá? Era super chique. Armas aqui, todas da Alice, coleção dela. Brigar com ela não era muito bom não, né? Nós estamos agora no gift shop, porque eles têm uma adega no Château de Rothschild em Bordeaux, lá na França desde 1945. Mas aqui no gift shop você tem a chance de comprar os vinhos. É um gift shop chique esse aqui, viu, gente? Com produtos mais selecionados. And we are inseparable. We are so unbreakable. My best friend gossip, my own good fortune. You know you are my double flame whisper, my soulmate sister. You know you are. Terminamos a nossa visita, casa luxuosíssima, mas a minha preferida ainda é a do Mr. Darcy. E vocês, qual é a preferida de vocês? Escreve aqui embaixo. Mas, infelizmente, nós não conseguimos mostrar a adega de vinhos porque estava tendo um evento privado, gente, que não fomos convidadas, então essa a gente fica devendo para vocês, infelizmente. Mas vocês podem comprar os vinhos aqui no gift shop, também em Bordeaux, na França. E eu tava tentando contar lá dentro pra vocês, mas estava muito escuro, enfim, não dava pra eu contar. Mas essa foi uma das mansões que tinha eletricidade naquela época, era uma das primeiras. E quando a rainha Vitória veio visitar, Ferdinand colocou o quê? Colocou um elevador pra ela utilizar. Mas ela não quis usar, ela ficou com medo, ela falou, não, obrigado, vou de escada. Não acreditou muito no Ferdinand, né?
Era uma amizade muito sincera, né, gente? Gostou da casa? Sim, maravilhosa, gente. Castelos, palácios, mansões, é comigo mesmo. Adoro visitar. E se você gosta desse tipo de vídeo, a gente vai deixar aqui o nosso vídeo do Natal aqui em Watersdale Manor e a nossa playlist de castelos, palácios e mansões pelo Reino Unido para vocês assistirem também. E até o próximo vídeo. Tchau! Oh, 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 oh. My best friend got sent